Então, vamos lá, né? Quem faz a prece, ou sou eu que faço a prece? Eu vou fazer a prece, então. Mestre Jesus, que saudade desses encontros e que alegria o reinício com essa doutrina que nos consola dos erros que praticamos ainda nesta vida, pela possibilidade que temos sempre de seguir adiante com a influência espiritual positiva, mesmo que estejamos num momento ou no outro caídos, eles nos levantam, nos colocando de pé, permitindo o reinício feliz da caminhada que nos levará a Jesus. Mestre querido, aqui estamos reunidos, somos mais de dois em teu nome, e como espécie de mariposas ainda um tanto atrapalhados, buscamos girar em torno dessa tua luz para a aquisição dela em nosso interior, de forma que nós estejamos, não num momento ou no outro, mas sempre equilibrados, conscientes e em paz conosco mesmo, independentemente dos acontecimentos externos desse mundo de provas e expiações. Assim, Jesus, nós que vamos tentar fazer um estudo da obra de Emmanuel, da vida dele como Públio, que tu destes autorização para ele trazer o livro através da mediunidade de Chico Xavier. Ajuda-nos, Senhor, para que esses conhecimentos, primeiramente, fluam adequadamente por nosso intermédio e eles possam calar fundo em nossos corações, auxiliando-nos na prática real da doutrina espírita, porque, antes de tudo, desejamos, Senhor, ter em nós a consciência de paz, através do esforço e da prática de um caminho cada vez mais reto em direção a Ti. Abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Gente, eu vou fechar a janela aqui, que está fazendo um barulho, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas pelo menos está me atrapalhando um pouco. Espera aí. Pode ser o WhatsApp junto, está dando interferência, né? Não? Beleza, gente. Então, vamos lá na nossa... Então, todo mundo me ouvindo aí? Sim. Na nossa tentativa de resumir a primeira parte da obra há 2000 anos, né? De que trata essa obra? De uma confissão de Emmanuel, né? Confissão de quê, assim, João? Como assim uma confissão? Ele está naturalmente recordando desse período da vida pregressa dele, desse prazo há 2000 anos. Pelo livro Ação e Reação, a gente consegue entender que essa recordação dele é de natureza espontânea pelos bons trabalhos que ele anda desempenhando. E assim, para que nós evitemos os erros oriundos do orgulho, ele pede a Jesus uma autorização para escrever esse livro, né, através da mediunidade do Chico. Então, vejam, diferente mesmo da mãe de Lísias, no livro Nosso Lar, que ela tem que se submeter a uma operação magnética para recordar o prazo de 300 anos da vida dela antes de reencarnar, ele recorda naturalmente, um prazo muito mais longo, o que mostra a diferença de progresso, de esforço, de dedicação entre os trabalhadores de Jesus, mas sem nenhuma comparação, haja vista que ela também está na mesma escala de progresso e vai chegar à frente como o Emmanuel está naquele momento, né? E ele tem, então, e para ele é um momento feliz aquela recordação.
Por quê? Porque ele vê que aquelas pessoas que estão ali encarnadas naquele grupo social do Chico são as mesmas pessoas daqueles 2.000 anos atrás, aqueles mesmos personagens do livro, o Flamínio Severo, a esposa Calpurnia, os filhos, né, mesmo o Sulpício Tarquínios, que praticou, como nós veremos, diversas iniquidades, as pessoas boas e as ruins, a Fúvia, os escravos libertos, todo mundo está reencarnado ali. Como diz o Evangelho para nós, né, que no grupo social não reencarna só eu vou reencarnar. Não. Em regra, a gente reencarna no mesmo grupo social que nós pertencemos no passado. Então, por esse motivo, ele está, de certa forma, feliz, reconhecendo, olha, essa pessoa é aquela, no seu coração, né? Mas também ele carrega uma certa tristeza. Ele carrega uma tristeza profunda. E, naturalmente, ele agora ele está reencarnado. Então, esse processo não foi de recordação dele, não foi só para que ele escrevesse o livro. É mais importante para a própria vida que ele está agora reencarnado, como nós sabemos, como falou o Divaldo. A gente não sabe bem quem ele é, há suposições, né? Diversas suposições, mas é muito para ele resgatar os erros desse período. E por que ele está um pouco triste com essas recordações, João? Ele está um pouco triste porque ele teve uma oportunidade ele teve um encontro com Jesus e, por aquele encontro, ele poderia estar numa situação espiritual muitíssimo melhor, séculos e séculos à frente do progresso em que ele estava naquele momento, né? A história dele, se ele tivesse aceito a verdade e o amor que Jesus veio trazer, como aceitou a esposa dele, e ela ficou, então, no reino dos céus, à espera de séculos e séculos para que ele pudesse chegar no nível evolutivo dela, e olha que nem chegou, nem como Emmanuel, como a gente sabe, através das informações do Chico, que nem ele, como Emmanuel, a Lívia ainda estava acima dele. Mas, como Emmanuel, ele vive num estado oracional, né? O prefácio foi escrito pela própria Federação Espírita Brasileira, e não por ele, né? Mas ela trouxe diversas comunicações do próprio Emmanuel no texto. E ela diz que ele tem atualmente, como Emmanuel, um estado de humildade muito grande. Dá para perceber porque ele parece estar diariamente, constantemente, num estado, nem fazendo orações, ele parece estar num estado oracional constante. E tem uma significativa sabedoria. Então, é isso que trata o prefácio da obra, né? Será que a gente vai conseguir falar dos 10 capítulos no tempo certo aí? Então, vamos lá. Como começa o livro? Começa com um grande sofrimento para ele. Ele tem duas causas principais para as dores atuais dele naquele período como Públio. A primeira delas é a hanseníase da filha de 7 anos, com várias feridas pelo corpo, uma hanseníase muito significativa, e isso está machucando o seu coração. A outra razão são as intrigas do patriciado no Senado romano, né? Então, preocupado com aquilo, num jantar na própria casa dele, ele vai fazer um relato sobre esses acontecimentos da vida dele a um senador que é 15 anos mais velho que ele. Ele tem por volta de 30 anos, e o Flamínio Severo, seu amigo, também senador, tem por volta de 45 anos, é 15 anos mais velho. Eles usam uma capa com cor púrpura, para dar aquela impressão de, né, senador romano, ou seja, dar um certo respeito, não através de um comportamento moral elevado, como ensina a doutrina espírita, mas através da própria vestimenta. E nesse jantar ele vai falar que ele crê. Como disse para ele um escravo liberto, grego, porque os gregos eles eram reencarnacionistas, pelo próprio ensino de Sócrates e Platão, como a gente sabe da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Eles foram precursores da doutrina espírita, Platão e Sócrates, como a gente sabe na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo.
Então, os gregos eram reencarnacionistas pelos ensinos socráticos, platônicos, né? E o escravo liberto diz, olha, não, o motivo da hanseníase da tua filha é de causas anteriores, de vida anterior. E ele, muito rico, é da família Cornélios, a segunda família, depois da família Juliana, a segunda família mais importante de Roma. Então, ele vai procurar médicos em todas as cidades vizinhas, não só em Roma, na qual ele tem propriedade. Um homem realmente muito rico, uma família muito rica. E, numa determinada cidade, um único médico tem a coragem de repetir o que disse o escravo liberto. Né? O problema da tua filha é de causa de vidas anteriores. E ele fica, então, a refletir significativamente naquilo e aponta 6 causas que justificam realmente a existência da reencarnação para nós. Mas ele não analisa isso como uma possibilidade de progresso. Ele apenas passa a crer na reencarnação no romano. Vejam, né? Enquanto tem gente que é judeu, vai perguntar para Jesus como Nicodemos, como é essa história de nascer de novo? Um senador romano está crendo na reencarnação. E quais são os 6 motivos? Ele vai dizer que é a própria doença da filha, porque naturalmente não são os deuses que têm prazer em causar à filha e à própria família aquele sofrimento. Ele vai falar de outra razão, das diferenças sociais. E o terceiro motivo é dos sonhos que ele teve. E desse sonho que ele teve, se vincula ao outro problema da vida dele, a preocupação da intriga do patriciado romano. Naturalmente, ele é posto para dormir pelas influências espirituais superiores, dá uma energia de sonambulismo nele. E aí, ele, dormindo, recorda da vida dele anterior, no período da República, como quando ele era Sura, né? E participou da revolta de Catilina. E vê todas as atrocidades, né, daquela revolta no período. Ele era o cônsul, Sura era o cônsul, era o maior cargo que podia se ter dentro do período republicano romano. E o próximo cônsul ou era Catilina ou seria Cícero. E Cícero vence, então ele se junta com Catilina, participa de uma revolta, tramando a morte de muitas pessoas, de muitos patrícios, separando pai de filhos, cegando pessoas com lâmina quente, né? Decretando mortes. E, naturalmente, ele tem a recordação desse sonho por um dos motivos. O primeiro, qual é? Não repete nessa vida atual. Não repete esses desvios graves que você praticou na vida anterior. Mas não para aí o sonho, né? Ele foi enforcado, ele morreu enforcado por essas intrigas, por essas revoltas, né? E ele causou. E ele se vê também no plano espiritual em região muito inferior, na qual não chegava nem a luz solar, sendo vítima daqueles que eram seus inimigos, daqueles que ele próprio tratou indevidamente. E aí depois, olha o sonho dele, dá uma completude grande. Ele vai para uma colônia espiritual superior, na qual já está a Lívia, que foi esposa dele anteriormente, e ela não, ela tem um perispírito brilhante. E no momento em que ele vai novamente reencarnar, isso tudo do sonho, novamente reencarnar, né? Um espírito mais elevado, uma corte de espíritos mais elevado, diz, olha, essa é uma nova oportunidade de progresso para você, uma oportunidade ímpar de progredir na Terra, tu vai ter um encontro com a verdade. Nós desejamos muito que você aceite a verdade, que é as verdades que Jesus vai trazer. Aceite a humildade para que você possa progredir significativamente, se desvinculando de um passado grave de erros. E você vai ser rico de novo, porque aceitando as informações da verdade, o caminho, nós te aproveitaremos para que você seja útil no campo da caridade, de auxílio às pessoas. E ele tem para ele não, a Lívia põe a mão na cabeça dele para que ele não tenha alguma reação inadequada, mesmo nesse momento em que ele está conversando com os espíritos superiores. Né? Aí ele diz, os espíritos,
que a Lívia será a esposa dele, e ele se afastou de Lívia, vem com os espíritos construtores, como a gente sabe do livro Missionários da Luz, para fazer a reencarnação dele, né? E aí ele vê Roma modificada, 50 anos depois, 60 anos depois, Roma é outra, do período de Sura, e esse em que ele vai reencarnar. Vê o seu pai e tem aquilo que o Livro dos Espíritos diz no momento da reencarnação, uma espécie de comoção, e reencarna. E isso tudo ele está falando para o amigo, muito emocionado, muito sofrido, porque para ele as próprias emoções demonstram a realidade do sonho e dos fatos vividos em vidas anteriores, a ponto de que o amigo só está preocupado com os sentimentos, a emoção dele, se ele vai ficar doente, mas aceita as informações, né? O quarto motivo, ele diz, mas o amigo quer ajudá-lo, mas na vida atual, né? Preocupado se ele vai ficar bem de saúde, porque ele está meio mal. Então, aí o amigo refuta um pouco, aceitando os fatos interiormente, e diz para ele, olha, não fica muito preocupado com isso, para que você vai se envolver em sonhos? A gente tem coisas mais práticas a executar. Aí eles vão para a sala do tablino, uma sala de honra do período romano, na qual a gente mesmo, né, guardava aquelas honrarias da família, estátuas de cera, bibibi, blá, 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 né? Enfim. Aí eles chegam nessa sala, tem lá a foto desse bisavô, a foto não, uma cabeça de cera desse bisavô. Aí ele se coloca do lado e diz assim, vê aqui a similitude entre eu e esse antepassado meu. Aí o amigo vai ficando cada vez mais emotivo, aceitando aquelas verdades da reencarnação, né? Mas não querendo falar para auxiliar o amigo. E a quinta e sexta prova são associadas, porque eu digo, não, isso daí é parentesco, não vamos falar hereditariedade, que essa palavra nem existe na época, né? Isso aí é parentesco, você está meio semelhante ao seu parente. Aí, eu também pensei a mesma coisa, mas eu trouxe de uma propriedade lá distante os próprios escritos do meu bisavô, as sentenças que eu vi nos sonhos estão aqui, em papel. Dá uma olhada nessas sentenças. E outra, vê aqui que a letra dele é igualzinha à minha. Então, é a prova caligráfica que diz o livro dos médiuns, né? Mas a prova caligráfica associada, porque para ser prova caligráfica, diz o livro dos médiuns, existem os falsários do plano espiritual. Ela tem que estar associada a uma outra prova, que é essa, então, a quinta e sexta prova, porque ele está falando de um documento que ele viu nos próprios sonhos. Aí o amigo falou, olha, eu concordo com tudo que você está falando aí, mas você tem que esquecer essas coisas. Estou vendo que você está muito preocupado aí. Não tem, a gente é romano, a gente tem que viver para a vida prática, realizar coisas práticas. Olha, vai fazer uma viagem, naturalmente, por influência da espiritualidade superior. Vai fazer uma viagem para a Palestina, porque lá o clima é bom, você tem que melhorar, talvez esse clima auxilie a tua própria filha, ela vai se restabelecer, pelo menos é a nossa esperança. E a gente percebe, então, que ele está sendo conduzido através da boca do amigo, e isso, então, funciona para todos nós até hoje, pela espiritualidade superior, para que ele tenha um encontro com Jesus. Então, o que acontece? Ele recebe a autorização de Tibério, que é o imperador da época. Não foi um bom imperador, como nós sabemos, o segundo imperador começa uma época de terror. Mas ele recebe a autorização de Tibério para ir como um legado seu, quer dizer, ele vai para a Palestina como a maior autoridade da Palestina, representando o próprio Tibério e o Senado romano. Ele é superior ao governador da província, Pilatos, Pôncio Pilatos, né? Então ele parte. Agora vejam bem, como uma família, aí nessa época é nascido o quarto membro da família, é o filho Marcos. Tem a Flávia, de 7 anos, com hanseníase, o filho Marcos, recém-nascido, a esposa Lívia e ele. Uma família de 4 membros. E nós presumimos, pela dificuldade ao longo do próprio livro, da história de Marcos, que ele seja o próprio Catilina reencarnado. Porque
Públio diz que, Emmanuel diz, né, que ele tinha um vínculo meio que indestrutível, um vínculo forte com Catilina. Então, nós presumimos, e temos que falar assim, sem fazer uma afirmação mais categórica, de que Marcos, o filho de Públio, é Catilina reencarnado. Né? Então, vai uma família de 4 membros pegar uma galera romana e se dirigir para a Palestina. Agora, com quantos escravos? Com quantos militares para defender um senador romano? Porque a gente sabe que teve prefeito de Roma que ele tinha 4.000 escravos. Né? Então, é um traslado de uma família romana para resolver os sentimentos, os pensamentos de um senador e a doença da filha. Mas quantas pessoas vão ali com eles? Uma centena de pessoas. Os barcos romanos, eles não eram como os barcos atuais, capazes de carregar 45, 50 mil toneladas, mas eles eram barcos significativos, de madeira, carregavam 600 toneladas. E alguns barcos, eles eram triremes, quadriremes, quinquiremes, principalmente os barcos de guerra, né? Que não tinham vela, porque a vela era fácil de incendiar. Então, os barcos de guerra, eles tinham uma quantidade muito grande, às vezes quase 1.000 remadores. Mas os barcos à vela, que é o que ele pega, também tinham muitos remadores. Né? Eram todos escravos. Né? O que é esse de trireme, João? 3 andares de escravos remando. Né? Então, o remo daqui, um outro remo gigantesco e outro maior ainda, e às vezes 4, 5 grupos de andares de escravos para remar os barcos romanos, porque ele vai ter que levar cavalo, ele vai ter que levar liteiras, ele vai ter que levar todo aquele pessoal dele para a Palestina. Militares que o defendem e ele segue, vai para a Palestina. Uma maravilha, uma viagem boa, apesar dele estar taciturno, a esposa mais evoluída, vai realizando as orações. Mas chegando lá, o que acontece? A viagem sem incidente. Agora, do porto de Jope para Jerusalém, um prazo ali de 60, 66 quilômetros de viagem, o Pôncio Pilatos ainda manda mais militares para auxiliar no traslado daquela família, que parece mais uma companhia de guerra, né? Uma companhia de guerra para transportar bem pouquinha gente. E, num determinado momento, um jovem judeu chamado Saul de Gioras pega uma pedrinha e atira naquela caravana. E a caravana fere bem de leve, o rosto de Lívia. Mas é um auê danado, os cavalos param, todos os servos param, vêm muitos militares preocupados com a saúde, porque ela deu um grito. E o que acontece? Um lictor, aqueles militares romanos elevados, de patente elevada, não um soldado comum, que acompanhavam os juízes que carregavam machado, né? Ele observa um jovem se ausentando, querendo fugir da estrada, né? Então, o que ele vai atrás? É esse cara. Não teve um julgamento, só pela reação de fuga, é esse jovem aí, mais ou menos uns 18 anos. Então, por uma pedrinha de nada, mas uma montanha de orgulho, esse jovem é castigado severamente por Públio, né? Com sofrimento para todos os escravos ali, mas os lictores ali, castigando ele. Até que a esposa sofrida, sempre as mulheres auxiliando os homens, né? Ela vai dizer assim, mas Públio, chega de castigá-lo. Os nossos direitos não podem virar práticas cruéis. Aí ele, meu Deus, freou aquele impulso de agressividade, de mostrar poder, né? Freou aquilo, realmente eu acho que estou sendo muito severo. Mas veio um lictor, o Sulpício Tarquínio, né? Digamos assim, um personagem muito importante do livro, e pergunta a ele, e qual é o destino dele, senador? Aí pronto, né? Uma pergunta dessa, de um homem rude para outro, para as galeras, vai ser destinado às galeras, aí todo mundo sofre, porque alguém que ia para as galeras, ele não vai voltar, vai morrer nas galeras, que é a mesma, vejam, mais ou menos, como Jesus nunca nos abandona, né?
A gente sabe que Estevão vai estar reencarnado mais ou menos nessa época, vivendo na cidade de Corinto, e ele também vai para as galeras, mas por bom comportamento. A gente está falando também aí do paralelo do livro Paulo Estevão. Ele sai do serviço das galeras, né? Então, ótimo. Mas voltando ao nosso livro. Então, ele vai ser levado às galeras, um jovem de 18 anos, por uma pedra minúscula. Bom, a decisão foi feita. 3 dias depois, na Torre Romana, aparece o pai dele, pai do Saul de Gioras, André de Gioras, implorando pelo filho. Veja, Paulo está reencarnado por ali. Paulo está frequentando ali o templo dos judeus, né? Cuja construção começou em 21 e não terminou nem quando destruiu. Vejam os personagens todos das diversas obras envolvidas na questão. E o André de Gioras implora pelo filho e recebe a negativa. Não, a decisão de um senador não pode ser contrariada. Como é que você ousa vir aqui para discutir? Senhor, eu não estou, digamos assim, pedindo uma reconsideração, só quero que o senhor peça clemência. Não estou desculpando meu filho. Não. As minhas ordens são indiscutíveis. Aí, o judeu também, significativamente agressivo, ele diz, tudo bem, mas saiba que você comprou agora um inimigo para toda a vida, dizendo ao senador, veja a coragem dele. E a minha vingança, eu me vingarei de ti. E a minha vingança será cruel, tanto quanto essa tua ousadia, essa tua postura ríspida de ser. E saiu de lá, andando com os passos largos, cabeça alta, como se tivesse obtido a liberdade do próprio filho. Então, aí ele começa a refletir, meu Deus, eu também sou pai, eu me sentiria mal se eu tivesse separado dos meus filhos. E recorda alguma coisa das atrocidades, provavelmente por influência espiritual positiva. Olha o que você está fazendo, você vai repetir as coisas da época de Sura? Aí ele pensa, chama um militar, será que eu mando prender esse cara? O pai, né? Será que eu mando prender? Eu mando matar? Ou eu solto o filho? Mas o pai foi embora, ele ficou indeciso. Chamou um militar lá, olha, traz aqui aquele jovem que a gente destinou para as galeras há 3 dias, o Saul de Gioras. Traz ele aqui. Ele ia dar a liberdade. E recebe a informação de que, não, senhor, depois de um tempo recebe a informação, não, ele fugiu. Ah, ele fugiu? Fugiu. Devo eu ir atrás dele, senhor? Não. Deixa. O que é que ele pensa? O que ele pensa? Ah, ele fugiu, ele vai voltar para a casa do pai, né? Mas não é verdade. Não é verdade. Ele não vai voltar para a casa dos pais. Como que a coisa funcionava? Os mercadores de escravos, eles, nas diversas províncias dominadas por Roma, eles iam junto aos militares que tomavam conta dos encarcerados e pagavam algum valor para que eles tivessem aquela pessoa como escrava e iriam vender nos mercados de escravos por aí. E a gente vê, então, que o jovem Saul, depois de algum prazo, ele vai ser vendido em Roma e ainda é o amigo dele, né, o Flamínio Severo, senador, que permaneceu em Roma, que vai comprar. Eu daria tudo para ser uma espécie de drone antigo para rever esses episódios da história, né? Eu fecho o olho e eu fico imaginando o Fórum Romano e o mercador de escravos ali do lado com aquelas palavras, né? As pessoas nuas ou seminuas com um tablado no peito dizendo o nome, dizendo o valor, descalça, com os pés untados de gesso para, fugiu, foi nessa direção aqui, vamos atrás. Eu daria tudo para observar de uma forma assim, né, sem estar envolvido a nossa própria história. Aí veja o que vai dizer um mercador de escravos. Senhores, eu não estou devendo ninguém, eu estou aqui para satisfazer os romanos. Vejam essa peça, cheio de saúde, obedece à primeira ordem, porque quem quer comprar um escravo cheio de raiva, cheio de fúria? É alguém que as doenças não podem nada contra ele, muita saúde, fala o grego. E aí, esse jovem
ele é vendido por 4.000 sestércios. Ele é vendido por um valor menor do que valia uma vaca, menor do que valia um bovino, menos do que valiam 4 ovelhas na época, né? Vejam que coisa, né? Aí o que acontece? Chegando em Jerusalém, ele é o senador, a personalidade mais importante, de hierarquia superior a todos ali em Roma. Ele é recebido em Jerusalém com muita festa. Mas a gente sabe como é que é, né? Até hoje, esses comportamentos sociais, aí às vezes até familiares, de cortesia pela frente e por trás, são víboras, né? E a esposa dele, mais esperta, percebe, né, que o Pilatos ia ser um inimigo muito significativo. Ela, com determinado nível evolutivo, recorda algo de vidas passadas a respeito de Pilatos, é um inimigo significativo. E também, agora, a esposa de Pilatos, Cláudia, era uma mulher magnífica, muito evoluída. Agora, a irmã de Cláudia, Fúvia, que era casada com um tio, Sálvio, de Públio, pelo amor de Deus, a fofoca danada era essa Fúvia. Então, eles percebem ela mais do que ele, os conflitos sociais e familiares que vão ter ali. E Pilatos, então, fingindo cortesia, passa uma semana. Eu estou preocupado com o tempo, hein, gente? Será que vai dar tempo da gente resumir tudo? Passa uma semana na casa, ele está na casa do tio Sálvio. Uma semana lá na casa do tio, fingindo cortesia, fingindo auxílio, mas, na verdade, ele já está com galanteios em direção a Flávia, a esposa do governador, né? A esposa de Públio. E ele, o governador Pilatos... Oi. É Lívia, você falou Flávia. Ah, Flávia é a filha, é Lívia. Obrigado, Marli, valeu. Então, o que o Pilatos faz? Ele marca uma festa dentro do seu palácio, né? E aquela festa palaciana é assim: muitos trabalhadores, muitos serviçais para um grupo bem pequeno de gente. E esses serviçais, eles faziam toda espécie de serviço. Anunciava o nome, vai entrar fulano de tal aqui no palácio. Gente anunciando o nome. Gente, tinha os provadores de comida para ver se a comida não estava envenenada, para ver se o sabor estava bom, pessoas abanando eles deitados, não tinha lixeira, jogava os restos da comida no chão, tinha gente que catava o lixo, tinha gente que ficava cuidando dos calos, dos pés dos patrícios, né? Era aquela festa significativa, as taças com pedras incrustadas, era o mais alto requinte, e a Lívia, a esposa de Públio, ficou preocupada. Meu Deus, eu já tinha saído de Roma, eu não participava dessas coisas lá em Roma e agora eu vou voltar a participar aqui. Dançarinos, tinha gente que eu não sei como, mas eles conseguiam pegar neve e conservar de alguma forma. Tinha água quente, tinha água fria. Enfim, era um serviço de muitas pessoas para bem poucos patrícios, né? Iria ter um atrito de gladiadores, e um deles, ou ambos, ou mais ali, diversas lutas, como essa da UFC, da televisão, ia ter um UFC, mas um UFC mais bravo, um UFC que levava à morte dos participantes. Mas a Lívia, ela pediu, não. Pediu, não vamos fazer essas lutas, não é legal, tal. E o pessoal concordou, não teve a luta dos gladiadores por ela, né? E aí eles... alguém quer falar alguma coisa? Aí o que acontece? Eles vão para aqueles salões, tem os dançarinos com danças sensuais, com o objetivo voluntário de despertar apetites sexuais nos patrícios. E depois, está muito calor, eles vão para o terraço. Indo para o terraço, aí entra algo menos protegido, entra a guarda romana para proteger o grupo, né? E a guarda romana tem o comando do Sulpício Tarquínios. Então, ele está por ali. Públio faz elogio
a Pilatos a respeito daquela casa. Ele diz, olha, sai da casa do teu tio, aqui tem muito mais coisa para o seu... Essa casa é muito mais adequada à sua personalidade, vem com toda a tua família para cá. Na verdade, qual é a intenção? Quer cortejar a esposa do senador. E depois do momento, não, eu vim para cá por causa da minha filha, né? Então eu pretendo nem ficar em Jerusalém, eu pretendo ir para outra região em que o clima seja melhor, e é oferecido então a cidade de Nazaré. E o Sulpício Tarquínios, ele pode ir lá, reformar a casa e tudo. Como foi pronunciado o nome dele, ele se sentiu, o Sulpício Tarquínio, o direito de entrar no diálogo. Ah, vocês vão para Nazaré? E já ouviram falar de um profeta lá chamado Jesus? Aí ele narra, né, um dos episódios em que ele acompanhou a vida de Jesus. Ele narra que aquele homem, ele podia ser uma espécie de visionário, falando coisas que ele não compreendia bem, falando de reis e príncipes que nunca poderiam ter existido, do reino dos céus, de fraternidade entre todos. Meu Deus! Mas ele, como pessoa, os fatos que ele pratica são realmente impressionantes. Ele parece emitir uma energia que leva ao êxtase todos os seus ouvintes. Eu mesmo me senti como que compelido a sentar numa pedra para observá-lo. Vejam, um homem extremamente rude, como a gente vai ver ao longo aí do resumo, mas que diante de Jesus parece sublimar alguma coisa. E ele está narrando aquilo a respeito da vida de Jesus, do seu comportamento, do seu olhar doce, do seu sorriso extremamente amoroso, das suas falas, dos seus gestos cativantes, de uma beleza magnífica. Ele fala algo muito emocionado. É o primeiro relato a respeito de Jesus desse livro, de um homem bem mais atrasado que o próprio Públio. E todo mundo se emociona numa festa. E Pilatos não gosta, né? Puxa, você está estragando a nossa alegria. Até a criança Flávia, de 7 anos, que foi levada pela mãe para, digamos, ela se ocultar na posição de mãe e evitar a influência de Pilatos, né? Os galanteios de Pilatos. Não, não leva a nossa filha, não, falou o esposo. Não, vou levar. Vou levar, e levou, né? E a própria menina já começa a se encantar a respeito, emocionalmente, a respeito de Jesus, do que ele fazia, né? E num determinado momento os grupos se separam. O governador segue com Lívia, a Cláudia, a esposa do governador Pilatos, segue com Públio, o Sulpício Tarquínios com Fúvia, né, que era casada, com Salvio, o tio de Públio. O tio foi ver algumas obras de arte. Tá. Aí o governador aproveita a oportunidade dele estar sozinho, galanteia a esposa, faz as declarações de amor e ela se assusta. Não, como pode? Não vou participar disso. E ela se emociona, quase que tem um desmaio, tem uma síncope ali, e é observada por Fúvia e Sulpício Tarquínios. A Fúvia, que era irmã de Cláudia, a esposa de Pilatos, é também amante de Pilatos. Aí o Sulpício Tarquínios, você dizendo para ela, para Fúvia, as ocultas, né? Ambos estavam escondidos observando Pilatos e Lívia. Então você perdeu, digamos assim, o seu posto de amante junto do governador. Agora ele está interessado por outro. E ela morrendo de inveja, morrendo de ciúmes ali, não fala nada. E ele diz, por que você me nega, né? Eu tenho também interesse em você, por que você não se relaciona comigo? E ela calada. Aí ela se vira para ele e depois diz assim, olha, vamos fazer aqui um pacto. Você vai, num determinado momento oportuno, dizer ao senador a respeito das traições, porque para eles já era um fato consumado a traição de Lívia com Pilatos, né? E aí eu vou ceder. Se você fizer isso,
contar ao senador, eu vou dar um jeito de você protegê-lo, eu cedo aos teus interesses sexuais. Vejam que coisa, é feito um pacto tenebroso. E depois todo o grupo se reúne ali, mesmo esses que utilizavam uma máscara, tramando coisas bastante ocultas. No dia seguinte, a própria Fúlvia vai dizer ao senador, olha, presta atenção na tua esposa e com os teus amigos mais próximos, porque eu vi isso, vi aquilo. Aí, não, ele não aceita, né? Porque a postura da esposa de uma mulher bastante evoluída, ele não aceita aquelas informações de Fúlvia, mas ele fica com a pulga atrás da orelha, com os pensamentos influenciados por espíritos inferiores, né? Ela diz, olha, é verdade, tanto é que, apesar do Sulpício Tarquínios vir e oferecer a cidade de Cafarnaum, ela vai preferir ir para Nazaré, porque eles vão se encontrar em Nazaré, né? Porque o Sulpício Tarquínios, nesse dia posterior, veio, olha, senador, por que você não vai para Cafarnaum? Lá é mais distante. Ele disse isso para, digamos, separar mais Pilatos da esposa dele. E as casas são muito melhores, tem vilas inteiras para caber todo aquele conjunto de serviçais, de militares, né? Vai para Cafarnaum e o senador aceita. E no jantar, quando a família do tio sai, eles ficam sós, né? O esposo e o marido, a filha está dormindo. E aí ela diz, quando a gente vai para Nazaré? Quando ela diz isso, a gente vai para Nazaré, aí a suspeita toda volta. Aí, sabe aqueles minutos em que uma palavra nos leva a receber toda a influência espiritual negativa? Para Nazaré! Ele fala assim, né? Aí já se arrepende. Mas não foi o que você tinha combinado ontem com o governador da gente ir para Nazaré? Não, eu mudei de interesse, a gente vai agora para Cafarnaum. Aí se arrepende. Aí se arrepende, pega a mão da esposa, né? E diz, meu Deus, como eu tenho me afastado de ti. Eu estou muito taciturno, está aqui envolvido nos meus pensamentos e tenho me distanciado de você. Lívia, mas você é a base inteira da minha vida. Saiba que se eu me separar de você, eu estarei perdido nesse mundo. E ele fala realmente emocionado, porque ele derrama uma lágrima nas mãos dela. E aí ela volta à cena da noite anterior, junto com Pilatos, mas como ela não praticou nada, tem a consciência completamente limpa. Pega ele pela mão, vai para o terraço da casa e toca na harpa aquela música que todos nós espíritas conhecemos, né? Alma gêmea da minha alma. E ela canta muito emotiva, como um pássaro divino. E a última nota é de uma tristeza profunda. Então, pelas emoções, pelo canto, o casal se aproximou novamente, né? E ele a abraçou, ela chorava, e recebendo ela, a influência espiritual feminina superior de renúncia, porque a postura masculina é vamos em frente, tu vai encontrar Jesus, você vai encontrar Jesus. Lá na hora é contigo aceitá-lo ou não. Influência espiritual positiva masculina. Mas a feminina diz assim, e se tu não aceitar essas verdades, esse encontro com Jesus, vai ficar pior. Então ela diz, vamos voltar para Roma. A dificuldade está em todo lugar, né? Inspirada por uma influência de renúncia. De uma renúncia feminina. Ele diz, você tem razão. A dificuldade está em todo lugar. Mas como é que nós vamos justificar a nossa volta para Roma com uma semana, depois de tanto trabalho para todo mundo, para os nossos amigos, muita gente de serviço? Semana a gente vai voltar e a nossa filha não tem melhorado. Realmente a menina tinha melhorado significativamente. Não, vamos ficar mais um pouco.
A gente vai logo para Cafarnaum, e em 30 dias, realmente, eles foram se afastando dessas pessoas que causam intriga, que causam conflitos. Mas, nesse momento, é instalado na casa dele o joio e o trigo, através de duas personalidades. A Ana, e como a gente vai ver, ela é o trigo. Foi ela que levou a própria Lívia a aceitar o evangelho. A Ana, frequentando os estudos de Jesus no sábado às margens do Tiberíades, vem influenciar a Lívia, vem influenciar a própria criança Flávia a aceitar Jesus, os ensinos de Jesus, de um Deus único e tal. E a Semele. A Semele é alguém do joio, mas não que ela era má. Por ser muito jovem, ela é implantada na casa do senador com a finalidade de, futuramente, quando oportuno, raptar o filho Marcos. E ela é posta ali por André de Gioras, aquele que teve o seu filho escravizado. Mas vejam, nesse planejamento de vida, se o Públio tivesse aceito Jesus, muito provavelmente o Marcos não ia ser raptado, né? Mas como ele não aceitou, o planejamento há de maior rudeza. Não que para o próprio Marcos, que nós queremos ser o Catilina reencarnado, no futuro não tivesse algumas provas bastante ríspidas, provavelmente teria. Mas também não começaria tão cedo e não envolveria a mãe, a Lívia, o pai, que talvez tivesse aceitado Jesus, né? E eles lá em Cafarnaum, dentro de um prazo de um mês, só tem um assunto. Só tem um assunto a ser falado por todo mundo. Qual é? É Jesus. Só todo mundo falando de Jesus. E o senador, muitas vezes, teve o desejo de levar a filha até Jesus, né? Ou de trazer Jesus à sua casa. Mas ele não podia fazer isso, né? Ia ser uma humilhação para um senador romano necessitar de ajuda de um profetinha que andava lá entre pescadores, né? Então, mas ele tem vontade. E a Ana está influenciando a esposa Lívia. Patroa, se você levasse a Flávia para ele, ela teria restabelecido a saúde totalmente. Sabe que no sábado passado, nós fomos lá à margem do Tiberíades, à margem do lago de Cafarnaum, para ouvir Jesus. Só que nesse dia, muitas mães levaram todos os seus filhos doentes, crianças doentes desde o nascimento, outras por outros motivos, acidentadas. E as crianças faziam uma algazarra, parecia um conjunto de pássaros, assim, gritando, gritando, gritando. E os discípulos de Jesus, para, digamos, diminuir aquela barulheira, porque todo mundo estava querendo ir ali para ouvir Jesus, começaram a repreender as crianças. Mas ninguém esperava, mas o mestre sentou numa pedra e disse: deixai vir a mim as criancinhas. E se fez um silêncio, e as crianças correram para ele, e a doença daquela gurizada toda sumiu. Sumiu. Então, se você levar sua filha, ela vai estar recuperada totalmente. E a menina está também ouvindo aquilo, né? A menina está também ouvindo aquilo ali. E aí o senador está conversando com o Sulpício Tarquínio. Mas quem é esse Jesus? O que ele tem feito? E o Sulpício, olha, eu não entendo o que ele fala, mas os fatos que ele faz, as curas que ele traz são muito significativas. O senhor quer vê-lo? Não, eu não posso. Na minha posição como autoridade, eu não posso. Aí ele entra no quarto. Ele entra no quarto da filha, né? E a filha piorou. Se em Jerusalém ela melhorou, em Cafarnaum, que era um clima muito melhor, mas uma região muito mais próspera,
com relação ao que era produzido, de clima e tudo, ela, ao contrário de todas as esperanças, ela piorou significativamente, a ponto das feridas que ela tinha virarem basicamente uma só. E os pais acharem que, pelo estado de prostração, ela ia falecer. Ela ia falecer. E o pai entra no quarto e as mulheres, silêncio. Fizeram silêncio, ela estava falando de Jesus, e ele vai para a menina. Ele vai para a menina todo alegre, né? Quer dizer, tentando alegrar a menina, mas entristecido interiormente. Filha, o que é que você precisa para que você durma hoje bem? Porque a menina nem dormia bem. Precisa de algum brinquedo de Roma? Eu trago qualquer coisa de qualquer parte do mundo para você. E a menina não conseguia nem falar pelo estado de prostração, tentando fazer uma força para falar. Isso, filha, isso, fala. E ele também com a voz embargada pelo sofrimento da filha, a ponto de emocionar a esposa, que ficou chorando, pela voz de choro do senador. E ela diz: pai, eu quero um profeta. Aí as mulheres, uma olha para outra, uma olha para outra, aquela influência espiritual positiva dentro da casa, mas o pai baixou o olho. Né? Como? Como eu vou trazer aqui o profeta? Ele tinha o desejo, mas não podia, pela postura social assumida. Né? Mas no dia seguinte, como a filha tinha falado, aí a esposa ali em cima, né? A esposa em cima. Vai falar com Jesus. Tá bom, eu vou aceder. Eu vou, pelas nossas dificuldades. Mas vejo, eu vou, mas não vou falar abertamente. Eu vou à noite e vou fingir que eu estou passeando e que eu encontrei, assim, de repente, e vou dizer, olha, seria bom para nós se você fosse lá, a minha filha está doente. E, nesse dia, no fim da tarde, ele assim faz. Ele vai encontrar Jesus. Né? Então, ele segue, todo mundo começa a estranhar porque esse senador está aqui, né? E ele começa a entrar num estado de aflição. A influência espiritual negativa, por intermédio dele, já começa a sentir a presença de Jesus. Fala, mas será que faz sentido? Eu estou aqui atrás de um profeta que vem numa cidadezinha de nada, onde só tem pescadores, não é um homem importante, não está lá em Roma. Né? Cidade de filosofia, cidade de ciência. E ele carregando uma aflição, não está fazendo sentido, eu não vou nem conversar com ele. Ele provavelmente fala o aramaico, ele fala um dialeto aí que deve ser o aramaico. Como é que eu vou falar com ele? E ele, meio aflito, se encosta num banco assim, né? Aí a influência espiritual de Jesus cresce. Aí os espíritos inferiores que estavam com ele se afastam. E ele parece estar num estado de sonho. Recorda de toda a sua vida. E entra num estado de êxtase, como ele nunca teve, percebendo a beleza da natureza, coisa que ele nunca havia feito. E ele, naquele estado ali, ouve passos. Lá vem aquele homem. Era um deus das crenças antigas reencarnado. Uma personalidade inconfundível. E ele não ficou nesse estado em que estava, de lágrimas. Se ajoelhou. Jesus, distante ainda, se ajoelhou e começou a chorar, sem conseguir falar, nem diante de Tibério. E, naquele estado emocional ali, por uma soberana bondade, Jesus veio ao encontro dele e põe a mão na fronte da cabeça dele. A linguagem clara. Senador, por que me procuras? Linguagem mental. E ele estava entendendo tudo perfeitamente. Né?
Era melhor que tivesses vindo de dia. Uma fala com doçura, com muita doçura, mas também muito franca, né? Era melhor que tivesse vindo de dia para receber de uma vez por toda a fé e a humildade para regenerar a tua vida passada de erros. Mas ninguém irá contra a tua própria consciência. Então, sim, viestes aqui pela tua filha doente, mas não é a tua razão ainda orgulhosa e incipiente que vai levar à cura da tua menina. É a fé, a retaguarda da tua esposa que a curará, porque a fé é um raio de luz que destrói todas as construções do orgulho. Públio não fala nada, só Jesus, e ele não precisa dialogar, ele está captando o pensamento de Públio, do senador. E Jesus diz: este minuto para ti é o mais importante da tua vida. Porque se a vida é feita de circunstâncias, cabe a cada um aproveitá-la, as circunstâncias, para se vincular à corrente do bem e à corrente de amor. Depende, então, somente de ti. Se aproveitares esse minuto, ou se não aproveitares, longo será o teu processo de progresso. Então, sim, a tua filha será curada, não por ti, pela fé da tua esposa, porém, restabelecida a tua alegria, que consideras vinculada à recuperação da tua própria filha, tem para ti uma responsabilidade agravada diante da lei de Deus. E o senador, assim, né, sem entender nada direito, ele fala: mas em Roma, quem era esse homem para falar comigo dessa forma, para me deixar nesse estado em que eu não falo, estou de joelhos, estou chorando? Quem é esse homem? É pela humildade que ele assim se dirige a mim? Mas em Roma, e todos os triunfos romanos, os monumentos romanos. E Jesus diz: teus poderes romanos são bem fracos. São miseráveis as riquezas romanas. Todos os sábios, todos os guerreiros estarão no futuro diante de meu Pai, numa análise dos seus julgamentos, e as águas romanas não demorarão, estarão sobre um punhado de cinzas. Seus conhecimentos estarão transformados por trabalhadores muito melhores, porque só uma lei sobreviverá a tudo: a lei de amor instituída pelo meu Pai desde o início dos tempos. E naquele momento, o senador se acabrunhou mais, porque Jesus, chorando, olhava para o céu e parecia realizar uma oração tão elevada a ponto que o senador não participou. E ele fica naquele estado ali. O livro não diz exatamente, mas creio eu que por um prazo superior a 1 hora, ele fica sozinho naquele estado de êxtase. Jesus foi embora, todo mundo foi embora. E depois de 1 hora, ele acorda. Sai daquele estado e começa a refletir, né? Meu Deus, mas quem era esse homem? E se sentiu humilhado por não ter nem dialogado, por ter estado de joelhos. Quem era esse homem? E começa a recordar da mitologia romana. Será que ele é um mago desses que tem em Roma? Um adivinho? Por que me deixou nesse estado emocional? E eu, o senador romano, abandonar as tradições de família de Roma para me tornar
alguém fraterno com todos? Não, 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 isso não faz sentido. Aí ele riu, sorriu, né? São pueris essas informações do profeta. Ele deve ser uma fúria. Relembrando da mitologia romana, ele deve ser uma fúria romana. Lembram da fúria romana citada no livro Céu e Inferno? Uma daquelas 3 mulheres que ficavam na orelha dos homens falando como um espírito obsessor, e foi para casa. Mas também ele prometeu a cura das filhas, da minha filha. Ele falou de uma oportunidade ímpar de progresso e ficou na dúvida, mas construindo um castelo de falsidades, né? Construindo um castelo de falsidade. Chegou em casa e a filha estava curada, né? A filha curada, não estava 100%, mas ela que estava na iminência da morte, completamente recuperada, sem feridas, apenas algumas manchas violáceas. Ela que não tinha força para falar, se sentou, se alimentou, passou a dialogar com a mãe e a Ana, a serva judia, completamente emocionadas, né? Públio teve uma luz em torno dela. Ela sentiu mãos. Não. O profeta curou. Não. Não, o profeta não a curou. Para ela não tem faltado nada, era natural a melhora dela. Não foi o profeta que a curou. O profeta com certeza vem de Júpiter. E a Ana, pela emoção positiva do momento, a escrava se mete no diálogo. Não, minha senhora, ele não vem de Júpiter. Ele vem de Deus, um Deus único. O Pai de todos nós. Nós todos somos irmãos. Para quê? Meu Deus, a minha casa está perdida, pensou o senador. Se ofendeu. Cadê as tradições, o orgulho romano? Como uma serva se intromete no assunto e diz, olha, Lívia, você está um pouco baratinada da cabeça. Você tem que assumir a postura de uma esposa de senador. Como que você tem esse comportamento? E você, Ana? Teu serviço não são mais necessários juntos à tua patroa e a Flávia. Eu vou pedir que você se retire, que você vá fazer outro serviço. Nós torcemos muito as serviçais de Roma. Vai arrumar outro trabalho. E aí a Ana faz reverência e sai a serva. E fica o casal. Mas, Públio, como tu a tratas assim? Ela que tem se dedicado inteiramente a nós, é a melhor de todas as servidoras e recebe essa agressividade? Não, estás errado. Aí ele capitulou, né? Ah, então eu concordo, ela pode continuar fazendo o que ela fazia, mas não foi o profeta que a curou. Aí ela não queria mais discutir, a esposa ficou calada, e ele, não, dizendo que não a curou, foi dormir. Foi dormir e teve de novo o sonho. Reviu a vida anterior como Sura, em certa parte, mas um determinado momento do sonho, a coisa muda. Aparece de novo juízes. E um juiz diz, Públio, por que desperdiçastes a oportunidade do encontro com a verdade? Tiveste 2 caminhos à tua frente. Um, de ser servo de Jesus. E esse caminho seria leve. Esse caminho seria de um fardo muito suave. Mas livremente. Livremente tu escolheste um outro caminho, onde não há amor, para lavar os erros da iniquidade. Te prepara, porque esse caminho é escabroso, sem humildade para atenuar os espinhos. Retempera todas as fibras da tua alma, porque esse caminho é um caminho do fardo muito pesado. Mas nós não te condenamos.
nós te lamentamos. Bum, acordou. Acordou preocupado. Meu Deus, que sonho é esse? Mas a esposa já traz a filha, vê a filha melhor, já se alegra, vai esquecendo do sonho, né? Vai esquecendo daquele sonho, conta para a esposa o encontro de Jesus, omitindo as partes principais que mais lhe marcaram a alma. E nesse dia chegam informações de Roma, do amigo Flamínio Severo, e pela alegria do mundo, pela alegria comum da vida, ele esquece do sonho, esquece do que Jesus havia dito. Era pueris aquelas falas, aqueles ensinos de Jesus. Então, vejam, eu estou muito preocupado com o tempo, e isso também tira um pouco da emoção que poderia trazer o estudo se eu estivesse falando mais devagar, né? Mas vejam, cabe uma João, reflexão. Sim, posso fazer uma sugestão aqui? sim. Se todos concordarem também, que você faça aí no seu ritmo natural de fala, né? Você vai colocando da forma como fica melhor, e se precisar, você usa mais uma aula para terminar o resumo. Semana que vem, eu não vejo problema, que aí você não precisa ficar corrido, né, com essa preocupação. O que vai mais emotivo se for mais lento, né? A gente absorve até mais, né? Porque dá tempo da gente ir colocando as ideias assim e entrar na tua emoção aí, que está muito boa, né? Está muito gostoso. Verdade. Pode ser então, Simone, porque daqui a 5 minutos, então, a gente vai acabar, porque a gente tem que fazer a prece, né? A prece de encerramento do estudo de João, hoje. Não, João, 3h30, né? às 3h30. Uai, eu Até estou olhando aqui, o meu relógio tá do com o computador relógio- está errado. Espera aí. No meu são 2h48. Aí a gente termina o estudo também. 3h30. Eu estou olhando o relógio errado aqui. Tem uns meu relógio 40, tem 40 minutos, É mas... que ele entrou na outra aula, né? Sim, ele entrou na Joana. Hoje a gente fez uma proposta de fazer só o resumo, porque era longo mesmo, né? Aí Vamos hoje... terminar, né? Vamos terminar não fazendo da Joana hoje. Só teria que ser só, a proposta seria essa mesmo, só, e ainda talvez jogar para a próxima aula, se todos concordarem, né? Eu Mas concordo. Porque tá aí muito... na próxima aula, Simone, eu acho que 1 hora vai dar, né? Eu queria saber Então, onde eu acesso essas aulas gravadas. a Malu sempre joga no próprio grupo. Eu jogo no grupo, aí lá você entra, tem no meu canal, aí tem os vídeos, tem a playlist, tudinho, você entra ali. Malu, eu não estou no grupo de vocês. Quem me mandou foi o seu Gervásio. Tem como me colocar no grupo de vocês ou como que eu faço para entrar? Quem coloca aí, Simone? Coloca ela, Simone. Sim. Tá. Tá? Eu Como é passo que a meu gente número faz? no chat. Pode ser? Eu deixo meu Isso, número aqui no chat. pode que aí a ser gente que eu continua a aula. te coloco. Obrigada. Bota aqui no chat, que aí a Simone já coloca. Tá bom, obrigada. Eu posso fazer uma pergunta antes dele continuar? Sim, pode A fazer. lepra da menina é karma do pai? Como é que é? Não entendi a pergunta. A lepra da Flávia, da menina, é karma do pai? Não. Digamos assim, não é karma do pai. É provavelmente, a gente tem que usar esse advérbio, um erro da própria menina, né? Mas também há um vínculo dos próprios pais que sofrem com aquela situação. Porque se a gente lembrar do livro Ação e Reação, em regra, a dificuldade em que vive os nossos parentes, sejam elas psicológicas, sejam elas físicas,
nós participamos para que eles tenham aquele resultado. Porém, naturalmente, é mais vinculado à própria pessoa em si. É que eu Agora, me confundi quando você falou daquelas 5 causas ou 6 causas 6 dele. causas, sim. Então, eu entendi que eram causas referentes a ele, mas que o problema da menina era mais dele. Então, eu que me confundi. O problema da menina é mais dela. É dela. Agora, é mais dela, mas eles também participam, Assim, digamos, de alguma forma, porque é todo aquele contexto familiar que contexto, reencarna é. junto, né? Uhum. Mas pode ser que, como a gente vê no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, que as dificuldades pelas quais nós vivemos, elas não têm, algumas vezes, uma causa significativa no passado para justificar aquelas dificuldades atuais. Em que as dificuldades atuais, elas são mais vinculadas a uma finalidade de progresso da própria pessoa, ela escolhe vir, digamos, numa situação bastante difícil, ela escolhe vir para depurar mais rapidamente o seu estado de progresso. Aí, se a gente lembrar do livro, isso é do Evangelho, capítulo 5, se a gente lembrar do livro Os Missionários, tem a Anacleta. A Anacleta, ela vai reencarnar, não vamos entrar muito nos detalhes da prova dela, isso pode ficar para uma outra oportunidade. Mas ela pede para vir. Não estava na programação dela vir com problema na tireoide, nas paratireoides. Mas ela pede para vir com aquele problema porque ela quer ter um corpo rechonchudo para que ela consiga, digamos, cumprir o seu planejamento espiritual, porque ela acredita que um corpo belo vai atrair homens e ela vai acabar não realizando as tarefas espirituais que lhe cabem. O outro, eu não estou lembrando o nome do personagem, mas é do mesmo livro, Missionários da Luz. Para ele é sugerido, ele não precisava, mas é diferente da Anacleta, vejam. Ela pediu para vir com problema na tireoide. Para ele foi sugerido, ele podia rejeitar, não aceitar. Vir com uma determinada deficiência na perna. E ele aceita, né, porque aquilo, digamos assim, com aquela deficiência na perna, ele vai diminuir o orgulho e, com a mesma finalidade, vai traçar uma reencarnação mais adequada ao seu progresso espiritual. Ainda tem outro exemplo, no livro Céu e Inferno, tem um personagem que eu não estou lembrado o nome dele, é uma criança na França, ao tempo de Kardec, ela tem por volta de 7 anos, é filha de uma família judia, ele está meio que abandonado no hospital. Ele é muito magrinho, diz o livro com uma linguagem simplória, dá para ver as costelas, é pele e osso, criança pele e osso pura. E ele tem uma deformidade congênita tão grave que as pernas dele estão arqueadas a ponto de encostar no pescoço, né? Mas se você vê essa criança, ela é dócil, ela é inteligente, ela é amorosa, ela pede remédios para o médico para que, digamos assim, ela durma mais e não incomode tanto as pessoas, os outros pacientes, com as dores muito significativas que ela sente, levando ela a gemer e incomodar os outros. Então, veja, pede um remédio maior, uma quantidade maior. Não, você já está no máximo. Não, mas é por isso, e eu também preciso para que eu faça orações a Deus, digamos assim, com um pouco mais de serenidade. Nossa. Aí essa criança diz, vê o nível evolutivo. Aí ela desencarna, né? E ela está lá no capítulo 8 da segunda parte, eu acho que é o capítulo que fala dos espíritos em expiações. Aí Kardec evoca aquela criança. Aí diz assim, você fez alguma coisa na sua vida anterior para você vir desse jeito? Não! Eu escolhi vir assim. Porque a minha missão era demonstrar aos homens e aos espíritos
que não existe sofrimento ou dor que não possam ser superados. Aí ele diz, lá para trás, em vida anterior, eu fui muito rico, fui muito belo, e dessa forma errei muito significativamente, né? E quando ele se comunica, quem dá a chance dele se comunicar? Não. Agora, Kardec evoca ele. Tomou o lugar de quem? Tomou o lugar de Santo Agostinho, para que essa criança se comunicasse, né? Aí ele vai dizer assim, lá atrás eu errei. E eu levei uma vida inteira, também lá atrás, assemelhada a essa atual. E depois eu tive outras vidas, entre elas algumas missões, mas eu pedi essa última para vir dessa forma, igual a de uma vida muito anterior minha, porque eu queria mostrar para os homens e os espíritos que não existem dores e sofrimentos que não possam ser superados. Então, vejam aí, né? Então, às vezes a gente vê uma pessoa com muita dificuldade pela rua, meu Deus, o que essa pessoa fez na vida anterior para estar nesse estado? Primeiro que já é uma postura errada, porque, como diz a Joana de Anjos, a pessoa nesse estado está no processo recuperativo, está no estado melhor do que muitas vezes as pessoas sorridentes, distribuindo alegrias, sorrisos e tal, mas que estão fazendo tudo errado, né? Essas vão construir um futuro de dor, enquanto aquelas que estão em sofrimento já estão no processo recuperativo, de recuperação. E ainda, pode não ter uma causa, pode ser uma finalidade futura, não é uma causa passada nesse estado, mas uma finalidade, uma busca de depuração. Ok. Beleza? Valeu. Beleza, brigadão. Tá. Então eu estava no horário errado. Que o meu computador foi roubado, eu estou com um computador emprestado aqui do amigo. Foi roubado não, foi furtado, mas isso é outra história, não se preocupem com isso, eu estava olhando errado aqui o relógio. Aí o que acontece? Mas vejam, se ele tivesse aceito Jesus, o planejamento espiritual para levá-lo ao progresso seria outro. Seria um caminho de amor, de humildade. Teria provas, teria, mas seriam provas assim, menos ríspidas, menos graves, mas buscando a mesma finalidade de progresso, considerando que ele não aceitou Jesus e nem Jesus podia interferir para que ele o tivesse aceito, ele tinha que fazer isso de consciência livre. Jesus diz para ele, ninguém vai ferir a tua consciência. Esse momento é de escolha livre. Você tem que escolher. Ora, então isso é para nós. Mas como ele não optou por ser servo de Jesus, optou por ser servo do mundo, com a mesma finalidade, o planejamento é outro. O planejamento se modifica. Como tem no próprio livro Ação e Reação. Então, agora a coisa vai ser mais escabrosa, a coisa vai ser mais grave, mas para o mesmo fim. Mas pela primeira escolha, você poderia se elevar mais. Não quis livremente. A coisa vai ser meio pesada. Então tá. Ô, A Galileia, sim. Sabe o que Pode eu falar. pensei? Será Sim. que, no caso da Flávia, não seria uma programação da espiritualidade, ela tivesse aceitado essa missão da doença, justamente para atrair o senador lá para Jerusalém, ou para Cafarnaum, onde Jesus estava? Sim. Eu também já refleti sobre isso. Aí sim, com certeza, aí inclui nessa parte de visando, né, uma finalidade futura para o progresso não só seu, mas também de todos os seus familiares, né? E desvinculada de causas anteriores. Sim, faz sentido, faz sentido. Certo. Faz sentido. Então, digamos, a gente consegue definir o que é? Não.
A gente não consegue, para o caso específico, definir o que é. Mas para todos os casos, existem as duas coisas. Né? E em ambos os casos, é sempre uma postura melhor de estar com saúde, com superinteligência, sendo admirado nas rodas sociais e seguindo caminhos às ocultas de equívocos, de práticas criminosas. Porque esses que parecem bem, muitas vezes não estão. E estão construindo para si caminhos escabrosos. Né? Verdade. Beleza? Obrigada. Então, vamos lá. Então, a coisa vai ficar feia. Então, talvez, vejam, talvez, se ele tivesse aceito Jesus, o filho não ia ser raptado. João, mas ele era catilina, provavelmente. Voto advérbio. Não vamos fazer afirmações categóricas, né? Quem somos nós? Sim. Mas aí Marcos teria outras provas futuras. Podia não envolver. Quando ele já fosse jovem, quando ele já tivesse saído das asas dos pais. Mas o próprio senador não tendo escolhido, a coisa vai ter o rapto do filho. Né? Vai ter o rapto do filho. Ele estava ali na região da Galileia. A Galileia é o celeiro de toda a Palestina, pelo clima, pelo cultivo produtivo de muita coisa, de tâmara, de abóbora, de cebola, muita produção. E agora a região de Cafarnaum, né? Mas em volta de todo o lago, que era, digamos, mais alto o nível da água que o atual, era a região toda irrigada pelas noras, aquelas máquinas de madeira, uma roda de madeira, por canais, era a região mais produtiva. E Cafarnaum, a cidade palco das primeiras lições de Jesus, eram dentro dos povos galileus, das comunidades ali da Galileia, Cafarnaum, diz o livro, eram os mais evoluídos espiritualmente, os mais humildes. Por isso, a cidade de Cafarnaum foi o palco das primeiras lições. E aos sábados, todos os lugares tinham sinagogas, né? E os patrões, mesmo os romanos, para conquistar a simpatia dos que foram feitos escravos, liberavam seus escravos para que eles pudessem ir às sinagogas, fazer as suas orações, participar da sua religião. Mas Jesus gostava de pregar, né, num céu aberto. E Públio também, seguindo ali a tradição local, liberava todos os seus escravos para eles, aos sábados, irem ouvir Jesus. E nessa, Ana, ela vai, como de costume, observar as lições de Jesus. Só que dessa vez, a Lívia pede a ela, já muito influenciada a respeito das verdades do Evangelho por Ana, ela vai pedir encarecidamente que Ana agradeça a Jesus a cura da filha. E ainda vai com uma promessa. Diga a ele que eu vou encontrá-lo para beijar-lhe as mãos antes de retornar para Roma. E eles querem retornar para Roma rapidamente, a filha já está saudável. E aí a Ana fala da família dela, vem um tio da Samaria, já idoso, também veio 50 quilômetros. 50 quilômetros, vem um tio idoso, viúvo, mora sozinho, os filhos já moram em outros lugares, para observar, para receber os ensinos e as energias doces de Jesus. Aí a Lívia pega um dinheiro, se é idoso, se veio de tão longe, está necessitando de recurso. E, na verdade, ela faz parte do plano que era atribuído ao esposo fazer também, caso tivesse aceito Jesus, de ofertar
ali recursos para a melhoria da vida de todos. Então, ela, dentro dos seus limites, é o que ela faz, pega o dinheiro. Para ela era pouca coisa, vejam, Roma é muito rica, todas as províncias, todas as demais regiões do mundo são províncias de Roma. Todos os recursos vão para Roma. Nero vai reformar Roma no futuro com mero capricho. E manda tocar fogo na cidade. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro que eles tinham, os romanos. E ela vai dar algo que para ela não é nada, mas para os judeus é uma pequena fortuna. E quando Ana entrega aquele recurso para o tio chora emocionado, toda a família se emociona. Mas vai também Semele, né? E ela vai a uma casa um tanto distante, no olival, meio abandonada. Ela vai encontrar o André de Gioras, pai do Saul de Gioras, que lá naquele capítulo anterior foi destinado às galeras e agora está como escravo em Roma. E a Semele, olha, eu já tenho a confiança dos patrões e eu tenho a confiança da criança. Ela era jovem, ela era muito vinculada à família do André de Gioras. Ela lhe devia muitos favores. O André de Gioras auxiliava muito a família dela, então ela, jovem, aceitou aquela tarefa, que para ela era uma devolução de todos os benefícios que recebia de André de Gioras. A tarefa de sequestrar uma criança. Né? Então, ela ali diz, olha, eu já tenho a confiança dos patrões e da criança. Então, é o momento de praticar o rapto. E o André de Giora, super raivoso. Então, ele já quer fugir, já quer voltar para Roma. Né? Não pode, nós também faremos dos seus filhos escravos, nós temos os mesmos direitos. Falando com o olho escurecido, né? Meio empanado, assim, como se estivesse falando, e estava mesmo, com obsessores, né? Obsessores seus e raivosos lá pela vida passada de Públio. Né? Então, eles tramam. Vou te dar aqui um sonífero, tu pinga 20 gotas disso aqui com água e vinho, dá para a criança, embrulha ela, quando ela dormir, de uma forma que o embrulho não reconheça que é ali um corpo. Eu vou de madrugada, eu vou dar um assovio, você vem ter comigo, veste uma roupa romana, para que a culpa não recaia em alguém da nossa raça. Eu também vou vestir uma roupa romana, e fez o combinado, e ela foi, né? Estava muito detalhado o plano. A Lívia tinha muitas peças de roupa, não sentiu a subtração de uma. Quando Ana lavava as roupas dela, basicamente todos os dias, pegou uma das túnicas e plano executado. Plano executado do rapto da criança à noite. E o André de Gioras diz para Semele, né? Semele, o silêncio é ouro. E ela, ali naquele momento, é que percebeu, pela aflição vivida, pela prática do crime, o tamanho do erro que estava praticando. Né? Eu não posso ir com a criança. Seria uma suspeita de participação tua imediata. Como que você vai? O silêncio é ouro. Tu vai ficar aí. E lembra, se tu abrir a boca, você vai pagar com a vida. E foi embora. Mas tinha uma testemunha oculta no matagal ali, próximo. Era o lictor Sulpício Tarquinius, que se aproximou, rastejou para observar, né? Conseguiu ouvir. Esse é o nosso segredo. Mas na mente dele, vinculada aos desvios sexuais, e ele tinha por função levar mulheres para Pilatos, uma sala oculta do palácio. O que ele presume? Pilatos veio aqui perto. Ele está em Nazaré. Pegou o cavalo e veio ver a amante, a Lívia. Olha aí as roupas romanas, é Lívia.
A Lívia aí presumiu que essa era o episódio. Nem ficou preocupado ali com o embrulho, alguma coisa, né? Na manhã seguinte, sofrimento significativo dos pais. Procura em todas as autoridades da criança, procura infrutífera, ali em Cafarnaum, já expedindo expedições para outros lugares distantes. Públio, como um louco, procurando filho. A mãe, Lívia, acamada, foi parar numa cama pelo sofrimento. Deu o crepúsculo, começo do crepúsculo, reúne todos os servos da casa. Sei lá, centenas. Senta todo mundo aí. As mulheres não eram punidas, ele não gostava de punir, ele não fazia isso com as mulheres, né? Mas todas as mulheres assistindo. Quem foram os 3 guardas da noite? Daquela vila inteira de trabalho para todo aquele pessoal ali. Fulano, Ciclano, Beltrano, vocês 3. Castigo durante todo o crepúsculo e ele assistindo. Não adiantava gemer alto, gritar, né, inocência, punição durante quanto tempo dura o começo de noite ali até o escurecimento? 1 hora, 1h30, recebendo a punição. E o senador assistindo. A mulher lá deitada, sofrendo, com auxílio só da Ana. Né? Não, a Ana lá no grupo. E a mulher se levanta. Aí vem ela era muito elevada. A Lívia era muito elevada, pelo amor de Deus. Ela chega para o... Meu esposo já chega dessa punição aos nossos servos. Eles também têm mães. Se eu sofro significativamente pelo amor que possuo ao meu filho agora desaparecido, o quanto não sofreram a mãe desses que foram feitos escravos por esses mercadores insensíveis. Eles também têm mães. Não está com a cabeça baratinada. Como que tu compara o direito de uma mulher romana com o direito de uma escrava? Meu esposo, a maternidade é bela, é nobre, até entre os animais. Aí ele se sensibilizou. E mais, quem desapareceu foi o nosso filho. Não foi o filho deles. E o filho é um presente divino para ser cuidado e educado constantemente, a cada minuto. Então, nós é que somos os primeiros culpados do desaparecimento do nosso filho. Aí ela teve uma síncope de novo, foi parada por Ana e levada para o quarto. Suspenso o castigo. Suspenso o castigo. E ele vai para o gabinete. E fica a pensar, está muito emotivo, está chorando. E chega o Sulpício Tarquínios, aquele que foi testemunha do rapto da criança, mas que ele observa que talvez a esposa dele ali esteja envolvida numa relação de adultério com o governador, e ele tem a intenção mesmo de ter satisfeito os seus desejos sexuais conforme aquele plano que ele fez com Fúvia, lembram? A esposa do tio de Públio. Esse era o momento dele falar da traição para que ele pudesse ter um encontro sexual com Fúvia. Mas ele também, um tanto atrasado espiritualmente, ele antes gozava do sofrimento do Públio. E ele vai dizer, olha, tem uma pista. Tem uma pista. Mas como alguns remédios são mais amargos,
e produzem feridas, eu não tenho tempo para te contar agora, porque eu tenho que acompanhar as autoridades na busca da criança. Então, amanhã eu venho aqui, e o senador, né? Meu Deus, uma pista. Então, amanhã eu venho aqui e vou te narrar o acontecido. E ele, tudo bem, então estou te esperando. Estou te esperando. E chega o dia seguinte, e eles ali, no triclínio, deitados ali no jantar. A esposa não veio para o jantar, estava muito mal, né? O filho desaparecido estava muito mal. E ele vai narrar: olha, senador, no passado, com outro governador, tinha uma família aqui de Romanos em que o governador se relacionou com a esposa desse romano. E para que eles não retornassem para Roma, ele raptou o filho desse casal e praticou outras atrocidades que ficaram, né, sem punição pelo seu relacionamento com o Senado e tal. O senador se ofendeu, né? O que você está querendo? O que você está insinuando? Não, aí ele narra que eu vi a sua esposa com o governador Pôncio Pilatos lá no jantar, aquela hora. Narra uma trama da sua visão de mundo muito negativa. Por ele ser daquela forma que ele era, narra coisas e o senador não. É muito grave o que você está falando. E a minha esposa é das mulheres mais honradas que eu conheci. Então, a partir de hoje, tu estás demitido do serviço dessa casa. Sem prejuízo para ti, vou conversar com o governador, sem prejuízo para a tua carreira, você está demitido, né? Eu vou conversar com o governador para não ter problema para você. Mas quando ele foi embora, novamente aquelas informações a respeito da traição da sua esposa, ele começou a realmente crer naquilo, né? E deitou novamente na mesa, e ele parecia e estava sobre uma influência obsessiva que lhe levava a um caminhar de vida contra o qual ele não tinha forças para vencer. Longe, e ainda não tinha no mundo, o orai e vigiai de Jesus, ele vai dar margem à suspeita de adultério da esposa e, sem forças, se entrega à dor, se entrega ao sofrimento. Mas vejam, quando ele vai para o quarto, a esposa, tirando forças da humildade interna e do amor pelo outro, vai dizer, apesar da dor imensa no coração, né? Daquela, imagina, ter um filho sequestrado. Ela vai dizer: meu esposo, nem tudo está perdido. Vamos manter a serenidade que nos resta, porque a gente pode ficar por aqui e buscar o nosso filho e fazer tudo para encontrá-lo. E aquilo deu uma certa serenidade para ele, né? Ele realmente se consolou um pouco com aquelas informações da esposa. Porém, as informações do adultério realmente pesavam muito significativamente para ele. Ele passou a não dialogar, filho desaparecido, adultério da mulher, a não conversar mais com ela, a não se abrir, ela que era o amparo, a sabedoria. Viram ao longo de tudo que a gente narrou, as informações sábias que ela lhe dava, né? O casal está separado, ele fica no escritório o tempo inteiro, ou conversando a respeito de pistas que possam levar ao encontro do filho.
vai encontrar a esposa só na hora do almoço e do jantar. E ele está completamente taciturno. Só fala monossílabos. Aqui e ali monossílabos. E a esposa, então, como está? Já sofrida pela perda do filho, está muito sofrida agora pelo comportamento do próprio esposo, tão afastado. E ela vai se aproximar de quem? Para narrar, para contar todas essas dificuldades do seu coração. De Ana. Elas eram mais ou menos da mesma idade, né? Vai se aproximar de Ana. E Ana, também muito evoluída, ela se sensibiliza tanto com a história da patroa que ela chega só a chorar. E ela diz, olha, patroa, eu sou sem valor, eu não tenho valor nenhum, mas eu tenho pedido a Deus para que Ele possa aliviar o teu coração. Aí a Lívia, não, como assim sem valor? Não é sem valor. Veja, eu sou romana, eu sou filha única, tive um legado financeiro muito significativo, mas a vida não me poupa de sofrimentos. E eu, ao contrário da educação recebida, sempre acreditei que todas as pessoas, olha o nível, não, romana, sempre acreditei que todas as pessoas são irmãs. Os ricos e os pobres são irmãos. Aí a Ana se espanta. Meu Deus, patroa, mas essa sua fala é exatamente o que diz o profeta. Elas ainda não tinham conversado disso. Por que você não vai encontrar Jesus? Ele vai trazer um consolo para a tua mente e para o teu coração. Vai encontrar Jesus, vamos à casa de Pedro. Né? Lá você, como romana, não vai ser assim tão, né, observada, tão rejeitada. Não, eu vou ao encontro de Jesus. Vou afirmar a meu esposo, mesmo que ele não aceite, que ele não queira me ouvir. E se ele não quiser me ouvir, eu vou a si mesmo. Só que eu que iria para agradecer a cura da minha filha, agora vou para me aliviar. E não vou como uma romana. Eu vou vestir uma outra roupa e vou como uma serva comum ao encontro do mestre. E vai. E vai, veste uma roupa comum, uma pessoa comum do mundo, e vai na casa dos parentes de Ana. Meu Deus! É recebida com uma imensa alegria verdadeira, real. Não daquelas festas sociais romanas, mas no outro, para ela, a amizade tão sincera e franca daquelas pessoas parecia, na verdade, um outro mundo. Eram pessoas espontâneas, de amor espontâneo, humildes. E foi, né? Assim, lado a lado com esse tio de Ana, muito admirador de Jesus, um homem nobre, um homem elevado, que vai ser um dos primeiros a ser sacrificado naquele prazo de 300 anos de morte de cristãos. Ele é um dos primeiros. Vamos terminar, né, gente? Faltam 5 minutos? Peraí. Não, ainda tem... Que horas são agora? 10 para as 3, não é isso? A gente tem 40 minutos agora ainda. São 3h25. 3h25. Então eu proponho que a gente... falta 5, falta né, 5, João? né? Vamos fazer uma prece aí, realmente a gente continua. Simone, eu acho que 1 hora mais vai dar. Tá. Aí a gente pode fazer 1 hora para finalizar o resumo, e daí você faz 1 hora de Joana também, para não ficar sem o estudo, né? Sim. Pode ser, né? Semana que vem. Se todo mundo concordar aí, pode ser. Combinado. Certo. Combinado?
Desculpe a pressa no começo aí, eu estava olhando o relógio errado. E a pressa tira um pouco da alegria, da emoção, né? Mas eu espero que alguma parte tenha sido produtiva aí para o coração de todas vocês, né? Nessa história que nos envolve, nessa história que muito nos emociona, né? E que a gente pode tirar ensinos para a nossa própria vida, né? Sim. Sim, não, foi ótimo, João. Gente, porque você emociona a gente também, viu? Que a sua emoção, ela chega nos nossos lares, né? Como eu falo, tá chegando aqui, já que a gente está um pouquinho longe, mas não estamos longe, né? Que a emoção chega. Então, isso que é importante. E fora que a gente sabe que tem essa espiritualidade que está dentro dos nossos lares, né? Nos amparando durante o estudo, eles nos atendem nas nossas necessidades, da nossa família. Então, assim, a gente tem que imaginar que não estamos sós, né? Nesse processo aqui também, lembrando dessa parte, né? Espiritual. Sim. Mas foi muito bom e vai ser bom poder continuar, então, né? Para chegar. A gente, essa pandemia alterou até a frequência deles dentro da nossa casa, né? Diminuíram um pouco lá no centro espírita e estão mais dentro da nossa casa, né? Que é bom. Aqui cada um virou um templo, né? Cada casa é um templozinho de oração, de atendimento, de cura, de tudo, né? Verdade. Então, eles nunca nos abandonam, né? Jesus sempre conosco, né? Então, seja onde estivermos, né? Verdade. Eu acho que nós somos muito felizardos de ter essa oportunidade de utilizar a internet para os nossos estudos. É verdade. Porque fica gravada a aula, né? Não, e antes a gente ia no centro, digamos assim, assistia só uma aula, ou uma reunião, uma prece, e voltava para casa, a semana inteira ficava aquele vazio de oração, ou de boas leituras e bons estudos. Você vê, né, Marta, tudo tem um planejamento para acontecer com a gente, né? Então, no momento em que a gente não podia estar junto, era o momento que já existia essa tecnologia, essa disponibilidade, né, disponível para a gente poder. Você vê que tudo é feito de forma muito, né, coordenada, perfeita, e nós estamos sobre essa influência, né? Esse cuidado. E é assim que a gente tem que se sentir, né? Sim. E é tão verdade que na TV Palmelo, que é o Centro Espírita Luz da Verdade, a cidade espírita, teve 1 milhão de acesso. E não pode ser só de espíritas, então todo mundo buscou. Todo mundo quis atender alguma coisa, aprender alguma coisa, e foi muito bonito. Olha que fiquei muito encantada de saber que a internet abriu tantas portas para a nossa doutrina. É verdade. É verdade. Quem faz a oração, então, gente, para a gente, e desde já eu desejo muita luz, muita paz, uma boa semana para todo mundo, até quarta-feira. Cida, você faz, Cida, para nós? Vamos fechar nossos olhos, pensar no Mestre Jesus, que teve tantos exemplos para nos ajudar, para que chegamos hoje a entendê-lo, mas ainda não sabemos praticar o seu amor. Estamos aprendendo, estamos crescendo, já vamos sair da infância para ir para a juventude, aquela juventude de amor, de carinho, de compreensão. Agradecemos a esta aula, a você, João, a todos que retornaram, que tenham a alegria de participar cada vez mais, que só o estudo liberta, só o conhecimento liberta. E nós estamos agora ter que nos libertar cada vez mais da parte material e buscar a parte espiritual cada vez mais.
Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Graças a Deus. Até semana que vem. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Um abraço, Até a gente. Fiquem próxima. com Deus.